Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Cultura Livre, o programa aqui do Mato Grosso que está aqui para contar para vocês um pouco da história dos nossos artistas, contar para vocês como é que está a cultura, o que a gente está fazendo de arte, de cultura aqui no nosso estado. E hoje o Cultura Livre recebe aqui um grande artista, ele que é formado em música pela Universidade Federal de Mato Grosso, multi-instrumentista, pesquisador da cultura regional, arte educador, entre outras mil coisas aqui, que se eu ficar falando o currículo dele, a gente fica aqui horas, porque é um cara que estuda muito, é o nosso querido Henrique Maluf. Olá, tudo bem? Tudo bem. Você é colunista também, né, Henrique? Também a gente não vai falar colunista. Gente, é bastante coisa, né? Muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com você nessa noite, batendo esse papo. Nossa, eu que fico feliz, Henrique, a gente já conversou em outros canais de comunicação e eu falei, gente, e é uma figura que eu acompanho assim há um tempo já, né, você, a sua trajetória, eu acho que a gente está nesses lugares dos artistas mesmo, né, tá entre os mesmos lugares e a gente acaba acompanhando e vendo aí quanto a evolução acontece e a gente é muito feliz por ver os nossos artistas mesmo compondo, fazendo música autoral, e é muito satisfatório. E aí, queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, falasse quem que é o Henrique, de onde que ele veio, como que nasce essa história com a arte, com a cultura. Obrigado, Elu. Vivenciar a arte, a cultura mato-grossense, a música, ela é reveladora, né? Então, também lembro de você, gente, se esbarrando por aí. O Henrique Maluf é basicamente um músico, né? Que com o tempo, com as necessidades do fazer artístico, do fazer cultural, algumas outras coisas começaram a se aproximar de mim a um ponto que eu vi a necessidade de me tornar produtor de mim mesmo, de me tornar produtor cultural para fazer acontecer, de começar a trabalhar no teatro, de começar a trabalhar com outros artistas, né? E é engraçado como a arte, elas se interligam demais, né? Igual você falou você falou teatro, aí você falou produção, que vai numa outra. Então, assim, você vê como que a arte, ela tá sempre entrelaçada, né? Nos caminhos para você, como se fosse uma coxa de retalho, sabe? Que você vai costurando tudo isso, e eu acho muito interessante. Todo mundo fala sobre isso, né? Que hoje em dia, para você ser um profissional bem sucedido, assim, com bastante trabalho, você tem que agregar várias coisas. E na arte não seria diferente, né? Ainda mais na realidade cultural do nosso estado, né? A gente tem que amansar um leão por dia, né? Então é complicado. E ainda mais esse momento que a gente vive, né? Que está sendo ainda mais complicado. A gente sabe que a gente está tendo que amansar uns 10 leões por dia. 10 leões por dia, é verdade. Né? E Henrique, onde vem essa vontade de ser músico, sabe? A música, ela sempre foi muito presente na sua vida? As minhas recordações afetivas desde da minha infância são com música, né? Eu lembro da minha mãe colocando música para mim dormir, eu tenho uma memória ouvindo o João e Maria, de Chico Buarque, eu ficava imaginando o que é um cavalo que fala inglês, eu era bem criancinha, Tarde Itapuã, Vinícius de Moraes. Sim. Então eu cresci num ambiente muito musical, apesar de não ter músicos em casa, né? Não tinha parente músico, ninguém. Assim, eu tive um tio que foi quem deu o primeiro violão e tal, mas ele morava em outra cidade, em Campo Grande, então eu ouvia esporadicamente. Mas eu cresci num ambiente muito musical, então as pessoas falam assim, quando você despertou pra música? Eu falo, eu já nasci com ela. Foi só uma questão do tempo, né? Quando eu era criança e tal, e quando eu, na adolescência, para a fase adulta, assim, eu ter coragem de encará-la como profissão e de me capacitar para isso, né? Estudar, me formei como você falou, na Universidade Federal de Mato Grosso, pelo curso de música. É um curso muito bom, né? Também de lá. O que você fala desse curso? Que é o único que a gente tem aqui no estado, né? Se eu não me engano, tem outros 2 cursos que são de redes particulares. Sim. Se eu não me engano, não tenho certeza. E não vou fazer propaganda também. Não, mas assim, de formação acadêmica? Formação acadêmica, superior em música. Tem mais um, que é na Faculdade de São Paulo, que tem um braço aqui. Entendi. Algumas pessoas também se formam. Mas a gente sente muita necessidade de um conservatório de música, apesar da gente ter, né, na verdade, uma escola de música, mas assim, não chega Elo, a ser... olha só, deixa eu te falar, você tocou num assunto importante. Eu estava discutindo com alguns amigos, assim, né?
E sobre como Cuiabá, nós somos praticamente a única capital praticamente, entre poucos do Brasil que não tem uma escola municipal de música, um teatro municipal, sabe? Uma escola conservatório, né? Todas as cidades capitais têm falta uma iniciativa nesse ponto de vista. A formação dos músicos, partindo para a minha área, né? Dos músicos em Cuiabá, Mato Grosso de forma geral, partem de iniciativas que não são governamentais, como por exemplo o Instituto Ciranda, que é muito importante, Flauta Mágica, a Universidade Federal do Estado. Então, assim, são os espaços alternativos, né, que a gente acaba tendo por aí. São iniciativas que não partem da governamental. E não é um problema assim de falta de boa vontade, a gente sabe, né? É uma questão estrutural mesmo, a gente tem que ir mudando aos poucos, né? Sim, a gente estava pensando isso assim, antes de vir para cá, muitos amigos, quando eu era jovenzinha, assim, que queriam ir para música, tinham que ir para fora para fazer algo assim, quero ir para um conservatório, por exemplo, tocar um violoncelo, algo assim. E a gente vê como isso é importante para muita gente, né? Às vezes a pessoa, é aquela coisa, você tá na adolescência, tendo que escolher uma profissão e não tem a seu alcance, muita gente não tem essa grana para ir para fora, não tem essa cara de ir jogar a cara mesmo, sabe? Ir para fora. A gente vê isso nas artes cênicas também. Agora a gente tem uma escola que está em conjunto com a Unemate, mas assim, é muito recente ainda. Eu até queria fazer o curso lá de produção, Escola né? de Teatro. Eu queria fazer produção ou direção. Porque são coisas direção. São coisas que eu já faço. Olha só. Eu sou formadora de direção. São coisas que eu tava olhando antes, porque né, a gente tem uma pandemia na história agora. Eu estava olhando sobre isso, estava olhando direção ou produção. Porque são áreas que eu atuo. Sim. É claro que não com o gabarito de um produtor ou de um diretor, mas são coisas que eu faço, né? Mas então, o legal do curso de direção é que você vai ter um pouco de bagagem de produção também. Com o certeza. diretor é o que tem que entender de tudo um pouco, né? De tentar bem... Mas assim, a gente tá nessa deficiência e contando com nós, né? Conosco, né? Com agentes culturais que pensam na cidade, né? Que pensam em transformar a nossa realidade de uma forma, porque... só uma fala. Esses dias eu recebi uma pesquisa de um italiano, que ele é espala da orquestra da OSESP. E ele é um cara inteligentíssimo, escritor e tal. Só que ele trouxe uma pesquisa europeia sobre as necessidades e as futilidades da sociedade. E estava lá nessa pesquisa, como as coisas mais úteis e necessárias para uma sociedade. Estava lá médicos, sanitaristas, a segurança pública, né, a polícia e tal. É um pouco dentro daquele tripé básico, assim. E aqui nas coisas desnecessárias, em primeiro estava a arte, sabe, a cultura, sabe assim. Gente, o povo sem cultura é um povo sem história, né, Henrique? Você que é como. Pesquisador cultural... Não tem como. A história da humanidade, ela é entrelaçada com a história da arte. Não tem como separar. Não tem como quando nós partimos né, quando a gente fala assim, primeiro mundo, sociedades avançadas, né? Porque a gente vive uma realidade sul-americana, latino-americana, e a gente vive isso, a gente está em construção, né? Sim. E aí a gente ainda é subdesenvolvido, né? É uma questão de tempo mesmo, né? É uma questão de tempo, porque nós somos um país novo, um continente novo em questão, né, na história moderna. E essas sociedades, quando eles falam que são avançadas, é porque elas perceberam isso há muito tempo atrás, né? Que a cultura ela é necessária, trabalhá-la, pensá-la, a arte é necessária. Pensar os espaços para a arte, né? Espaços públicos. Quando eu tive na Europa 2 vezes, né? E tocando. E quando eu estive lá, eu passava por cidadezinhas assim, Elô, que tinham 2.000 habitantes, assim, né? Currutela mesmo assim, sabe? Que tinha um teatro, que tinha um coral, que tinha um grupo, uma camerata, um grupo de música de concerto, sabe?
toda a cidade, todo lugar. É uma curiosidade também, eu estava lendo esses dias, San José, na Costa Rica, eles não têm exército, eles investem em cultura, em arte, é uma cidade que não tem exército, não investe nisso, eles investem em outras coisas, em outras demandas, e não tem a alta criminalidade, é tudo muito diferente, sabe, e é assim, bem simplesinho, uma cidade simples, mas tem uma corte internacional de direitos humanos, então eles pensam muito nos direitos humanos, que eu acho que os direitos humanos estão totalmente ligados com a cultura e com a arte, que é um direito nosso, ter arte, é um direito constitucional, né? Então, eu não estava bem embasada na lei, mas é isso mesmo, sabe, Henrique? E eu acho que a gente que está aqui agora, que está fazendo a arte, está tendo voz, que a gente tem espaço para falar sobre isso, né? Que a gente deve, de alguma forma, tentar levar isso adiante, sabe? Não sei, um projeto de lei, se unir, as artes cênicas, as artes visuais, a música, as artes plásticas. Eu acho que a gente, como um todo, não desagregar, mas de repente se unir para que forme conservatórios, galerias de arte, museus também. Os nossos museus aqui estão abandonados, né? Tem muitos museus até fechados. Fechados. Com certeza. E você falando desse exemplo de São José, eu não sabia, bacana. Como é que a criança, quando ela está desde muito nova... isso vem da arte e educação também. Envolvida com arte, com cultura, com algum fazer, com esporte, com algum fazer que cative, né? Porque a criança, ela tem essa predisposição já, né? Para esse tipo de coisa. Sim. Então, quando você fornece isso, né? Quando você tem uma sociedade que tem projetos, que tem escolinhas, que tem tudo ali, acesso, por que aquela criança vai entrar na criminalidade? Sim. Se ela pode ser aplaudida por ser artista, ou por jogar bola, ou por que ela vai entrar para a criminalidade? Eu acho que assim, cada um da gente nasce com um dom, sabe? A pessoa nasce com um dom para ser médico, ele vai ser... Eu acho que esse negócio a gente antigamente era muito empurrado. Você tem que ser médico ou você tem que ser advogado. E viam nós, os artistas, como algo que você falou lá na pesquisa, banal, desnecessário. Banal. Né? E aí, se a gente tem esse lugar que a gente coloca a arte como algo importante desde a criação base da criança até a formação adulto, né, que é com conservatórios, com faculdades de música, a gente cria uma nova cultura também, a gente muda um ciclo que a gente está acostumado a viver, sabe? Eu acho que a gente tá nesse ciclo, não, tem que ser médico para ser bem sucedido, ou tem que ser advogado, ou outras profissões, engenheiros também, e a gente acaba mudando essa chave. Para isso, eu acho que a gente, felizmente, talvez, não sei, eu ia falar infelizmente, mas felizmente a gente precisa do poder público, né? Muita coisa. Público. Eu acho que é felizmente, porque quando a gente discute políticas públicas para isso, a gente começa a desconstruir esses pensamentos pequenos, né, que a arte é desnecessária, que quando você vê uma pessoa que você admira, que você, né, quando você vê um líder comunitário, um líder político, é claro que eu não estou falando de politicagem, estou falando de políticas públicas mesmo que contemplem a cultura, não só em editais, mas assim, realmente fazer a cultura para a sociedade é importantíssimo para a gente. E a gente sente isso. Quando você era criança mesmo, Henrique, como que foi seu primeiro acesso com um instrumento, ou com algo artístico, ou ir a um teatro? Eu fui no teatro porque eu comecei a fazer teatro, mas na minha família não tinha, eles não iam, meu pai nunca assistiu um espetáculo que eu fiz. Só a minha mãe que ia, então assim, não, eu não gosto, isso aí não dá futuro, você não vai ser nada com isso, e nunca assistiu. A minha mãe até acompanhava, mas assim, a família desmotivava muito, sabe, assim, para não seguir em frente, tanto que eu acabei fazendo outra faculdade para depois fazer artes cênicas, porque de tanta pressão familiar. Então, como que foi você, criança, com esse acesso à arte, à cultura? Então, eu sou caceirense, né? E eu vivi em casa até os meus 18, 19 anos, quando eu me mudei para Cuiabá para estudar. E
Cáceres, então, nós estamos falando de Cuiabá. Sim. A gente tem uma realidade deficiente, né? Imagina Cáceres, né? Uma cidade muito menor. Mas eu cresci, como eu te disse, eu cresci numa casa onde consumia-se muita música, né? Então eu tive essa sorte. Mas eu lembro que tinha um teatro em Cáceres quando eu era pequeno. Tinha um teatro que eles chamavam, era um centro cultural. E tinha as ações que elas eram feitas ali. Eu passei algumas vezes, mas não era um costume, não era um consumo, não era um costume. Também havia algo que era muito, muito cultural em Cáceres, eram cinemas, por exemplo. Tinham 3 cinemas em Cáceres. Na minha adolescência não tinha nenhum. Da minha infância para a adolescência, eu cresci sem cinema em Cáceres. Foi voltar a ter quando eu já era adulto, né? Então... Mal, eu falo sem cinema e eu tô rindo aqui porque eu lembrei que também em casa a TV e o vídeo... Como que é o nome do negócio? Era videocassete? Videocassete também era raro, tinha que ter muito dinheiro para ter. Era a gente não tinha acesso. Item de luxo. E alugar os filmes, então, para assistir. Alugar na sexta, para poder devolver na segunda. E aí, não tinha esse consumo de cultura em Cáceres. Era uma coisa de dentro da minha casa mesmo, assim. E muito mais para música, assim, sabe? E eu tive sorte, Elô, assim, da mãe que eu tenho, assim, sabe? No começo ela foi um pouquinho relutante, assim, mas mais pela questão desse pensamento mesmo, né? E o meu sonho era fazer direito, né? O meu sonho de criança era fazer direito. Faça direito, e aí, tal, não sei o quê. Não foi, né? Eu comecei 3. Não, ainda tá em tempo, Comecei 3. Mas ainda é um 4. sonho ou já não? Não é não. Chega, né? Eu comecei 3, 4 faculdades, eu vim pra cá, eu comecei administração, e aí prestei para direito em Cáceres, fiquei super bem colocado, eu acho que eu tinha entrado em segunda ou terceira chamada, mas como eu passei lá e passei aqui, eu queria vir embora de Cáceres, eu vim embora para... Foi quando você fez música aqui ou não? Não, comecei administração. Administração. Depois da administração entrei para história, depois da história, na hora de fazer o vestibular para direito, música. E aí passei, fiz 1 ano de história e música, e aí abandonei a história, aí foi a última turma que entrava, que poderiam fazer duas universidades simultâneas pela UFMT. Eu fiz música e história por 1 ano. E aí eu larguei a história, abandonei de uma vez. E agora tô querendo voltar para a história agora. Tô querendo fazer uma pós-graduação, tô mirando na história, um mestrado. Tem, né? Tem mestrado lá de história na UFMT. Tem um mestrado bacana lá. Não vou fazer muita propaganda, não. E aí eu tive sorte pela mãe que eu tive, sim, sabe? Que eu tenho, né? Sim. Que ela, como eu falei, eu não me vi fazendo outra coisa na minha vida inteira. E quando ela entendeu isso, desde os meus 13 anos, 14, quando comecei a tocar na noite, ela me acompanhava, né? Ia até 2 da manhã, 3 da manhã comigo lá, ia embora para casa e até a hora que ela não acompanhou mais, eu já fiquei maiorzinho, mais moço mesmo assim. Então você começou com quantos anos tocar assim na noite? 14 anos. Nossa, era muito jovem, 14 anos. Porque eu não tive acesso à escola de música. Lá em Cáceres. Eu não tive aula de música. Eu fiz 1 mês. Então pode dizer que é autodidata. Só autodidata. Eu tive 1 mês de aula, eu já tocava umas coisinhas assim, bem por revistinha. Eu tive 1 mês de aula com um cara que era super professor lá em Cuiabá, lá em Cáceres, mas eu não fui pra frente, sabe? Não gostei da aula dele e continuei. E aí com 15 anos, por exemplo, eu tocava bem já, assim, para um menino de 15 anos. E a gente foi contratado pela Unemate, nós rodamos quase todos os campos da Unemate tocando. Fomos para Alta Floresta, fomos para Barra do Garças, fomos para Nova Chavantina, rodamos, cara, fomos tocando. E eu tinha 15, 16 anos com a banda que eu tinha lá em casa. E eu achei que, tô vivendo o sonho de rockstar, né? Eu achei que ia virar, sei lá, o Bon Jovi, sei lá, alguma coisa assim, né? Tipo, eu tive sorte, uma época quando eu tava com 22 anos, mais ou menos, eu dei uma desanimada, assim, 23 anos, falei, acho que eu não quero mais música e acho que eu não quero mais isso, eu vou estudar outra coisa mesmo. Fui falar pra minha mãe, né, os conflitos dessa idade, né. Mãe, foi quando ela se revelou realmente pra mim assim, né, falou, meu filho, você é um missionário da música, enquanto você tiver força nas mãos, toque, enquanto você tiver voz, que lindo. Cante. Se você quiser outra coisa, tudo bem, eu entendo, mas faça. É o que você tá pra fazer e eu tô fazendo até hoje. Sou um menino obediente. Um bom filho. Bom filho. Gente,
O Henrique está aqui contando pra gente um pouquinho da trajetória dele. Eu convido vocês para acompanhar, não sair, fique aqui com a gente, que no próximo bloco a gente volta falando um pouquinho mais sobre Henrique Maluf. Até breve!